o senhor está falando de insumos, né? E Uhum. qual, assim, a maior dificuldade na obtenção desses insumos em relação a preço e mercado também? A dificuldade, eu não consigo comprar quase nada de São Luís, né? Então, isso talvez não seja um problema, porque todo mundo hoje tem acesso à internet, consegue Sim. comprar as coisas fora, mas não existe uma loja que... Por exemplo, eu preciso... Apareceu um fungo lá, eu preciso colocar a calda bordaleza. Você vai aqui, lá no Terra Azul, só vai ter um pacotinho sim, né, pelo preço lá, muito caro. Então, é um problema esse aí. Né? A aquisição dos insumos para a agricultura orgânica no nosso mercado, que é um mercado que tem muito pouca produção orgânica, a gente vai ter dificuldade aí para adquirir esses insumos aqui. E tem uma coisa interessante também. A calda bordaleza, ninguém registra como inseticida, como fungicida. Um dos primeiros fungicidas usados no mundo todo, né? À base de cobre, enxofre e cobre. Não é registrado como fungicida. Por quê? Porque o custo de registrar um produto no Ministério da Agricultura é muito alto, então, como controle de praga. Mas se você registrar como biofertilizante, é mais fácil. barato e mais rápido. Então, eles falam que é um biofertilizante. Mas ele não é registrado. Não é registrado como fungicida, mas controla vários fungos, né? É um fungicida muito eficiente. Então, praticamente, a gente usava lá, era ele como fungicida. Tem uma cauda, chamada cauda sulfocálcica, que é usada como acaricida e inseticida, né? E uma descoberta que o pessoal lá do sítio fez, eu achei que eles estavam ficando doidos, mas não, eles aplicaram o dipel, que é o Bacillus thuringiensis, no pulgão e controlou. Mas como é que controlou? Não, a gente bota e some. Aí eu fui ver na literatura, a Embrapa tem trabalho mostrando controle de pulgão com dipel, com Bacillus thuringiensis, né? Então, é uma ferramenta também importante. Então, professor, uma dúvida que eu acho que todo mundo deveria estar se perguntando agora, ou quem vai assistir posteriormente, é como que funciona de fato, assim, do ponto de vista mais prático possível, como que funcionaria essa obtenção de selo, já que para comercializar como produto orgânico, precisa desse selo, né? Olha só, a Lei 10.831 de 2003 é a lei que regulamenta os orgânicos. E aí ela previu o sistema de garantia da conformidade da produção orgânica. Esse sistema, ele permite tem três escalas, ou três níveis aí de certificação. Então, vamos lá. O nível mais caro, um produtor como eu fui, né? Um produtor assim, pequeno, mas que contrata trabalhador e tal, que quer vender no mercado, quer vender nos supermercados, quer vender com selo e com... Bom, então, nesse caso, é a certificação por auditoria. O modelo de certificação por auditoria. Como é que funciona isso? Você tem várias certificadoras que são acreditadas pelo Ministério da Agricultura e pelo Inmetro. Antes era só o MAPA, mas o Inmetro depois entrou também. Então, hoje, qualquer certificadora, para ser acreditada pelo MAPA, ela tem que ser acreditada pelo Inmetro primeiro. E aí você faz um contato com eles e eles vão te dar um orçamento de certificação. Você vai mandar o que você produz e eles vão te dar, para a gente fazer essa certificação vai custar tanto. Eles podem cobrar anuidade, podem cobrar em função do seu volume de produção. No meu caso lá, eles me cobraram anuidade. Eles vão te visitar 2 vezes por ano e, antes disso, eles vão te pedir o seguinte, um croquis da sua área, com todas as áreas demarcadas, com o histórico do que você usou nos últimos 3 anos nessas áreas. Né? Então, o ideal, quem vai começar a produção de orgânica, chamar um técnico extensionista, dizer, eu queria que você, da extensão pública, eu queria que você me acompanhasse aqui, porque eu vou começar a produção orgânica e eu vou precisar de uma declaração tua, de que eu já faço manejo orgânico. Né? Então, você começa por aí. O técnico te acompanha, daqui a 1 ano, você manda o plano de manejo orgânico, tem que ser feito por um agrônomo, né? Porque nesse plano você vai dizer, área 1, eu vou plantar milho, depois eu vou plantar quiabo, né? Aí você tem que estimar a produção que você vai ter, dizer todo o manejo que você vai fazer, como é que eu vou controlar a praga, como é que eu vou adubar, corrigir solo, né? Então, aí você manda para lá, eles vêm te auditar. O que eles olham na auditoria?
Quando eles chegam na sua empresa, eles vão pegar todas as suas notas fiscais de compra e de venda, vão pegar o seu caderno de campo, uma caderneta de campo. Essa caderneta de campo ela tem que ser escrita lá, hoje aqui, dia 19 de fevereiro. Área 1, usei tantos quilos de calcário, tantos quilos de fosfato, tudo que você usou naquela área naquele dia. Então, você faz um diário da propriedade. Isso tem que estar registrado. Então, o plano de manejo, essa caderneta de campo, que eles vão observar. E vão andar na área, e se eles suspeitarem de alguma coisa, eles vão pedir para fazer análise. Vão mandar as amostras para o laboratório, e aí você vai pagar a análise ainda, né? E eles vão, para poder ter uma maior confiabilidade. É assim que funciona a certificação por auditoria. É caro? É. Eu gastava, na época, R$6.000 por ano para certificação. Então, era caro. Então, qual a alternativa que eu tenho a isso aí? Eu sou eu mesmo jeito, mas eu não quero porque é cara a certificação. Qual outro caminho que eu tenho? O governo fez uma certificação, a lei abre uma brecha para uma certificação participativa, ou criou um sistema de certificação participativa. Como é que funciona? Tem 2 níveis. Primeiro nível é uma OPAC. Né? Como é que funciona a OPAC? Você tem que juntar aí alguns produtores, por exemplo, aí tem mais um vizinho, outro vizinho, todo mundo quer produzir orgânico. Você monta um CNPJ, monta um instituto, uma instituição. Como se fosse uma cooperativa. Como se fosse uma cooperativa, mas com o objetivo claro de ser certificadora de orgânico. Essa cooperativa ela tem que ter os seus, que eles chamam de comitês, né? Então, tem um comitê de análise, comitê de técnico, né? E estabelecer os critérios para alguém ser considerado produtor orgânico. Por exemplo, tem uma OPAC no Piauí que se o marido bater da mulher, ele é desligado da OPAC. Né? Então, eles têm autonomia para, né? Não pode fugir da lei, mas eles têm autonomia para ter as diretrizes lá da OPAC. Esse modelo dá direito de usar o selo. Vocês viram? Tem um selo do mapa, né? Um selo de orgânico. Esse selo você pode usar na certificação por auditoria e nessa certificação pelo OPAC. Eu posso vender em supermercado, só não posso exportar, porque para exportar, você precisa de ter um selo de uma certificação por auditoria e essa certificadora ela tem que ser acreditada pela IFOAM, que é uma Federação Internacional de Agricultura Orgânica, certo? Então, nesse caso, para exportação. Mas para vender no mercado interno, a OPAC te dá esse selo. E esse selo você põe lá no seu produto e ali é orgânico, sem problema nenhum. E mais barato. Nesse modelo aí, os agricultores precisam seguir as regras do plano? Preciso. Também, todos os níveis de certificação, o agricultor tem que ter um plano de manejo. Por isso que não tem como você fazer certificação de orgânico sem ter um agrônomo, um técnico agrícola por trás do processo. Porque o agricultor, dificilmente, ele vai conseguir elaborar o plano de manejo, né, dele. Vai ser muito difícil. Então, aí você tem esses 2 níveis, né? Agora, o nível mais baixo de certificação, e mais barato, né, mais em conta, é o nível chamado de OCS, que é a Organização de Controle Social. Essa tem uma lá no Polo Horticanã. Se vocês querem visitar lá e conversar com o pessoal, é só marcar. Vocês conhecem, né? A extensionista me reclama muito deles lá, que eles não querem fazer as análises, tem uma dificuldade, né? Mas como é que funciona? Você tem um conjunto de produtores numa associação ou não. Esse conjunto de produtores é acompanhado por um extensionista, no caso quem acompanha eles lá é a Tatiana da Semapa, e a extensionista faz inspeções na área, eles colocam no plano de manejo lá que eles vão fazer análise mensal da água, né, e de algumas hortaliças. Ou eles podem colocar sem análise também. E a ideia também é que eles se controlem, eles se dedurem, fiscalizem, para evitar que alguém tente burlar o sistema.
Mas, assim, do meu ponto de vista, todos os sistemas são extremamente frágeis, do ponto de vista da segurança. E se a pessoa tiver má fé, ela consegue burlar com uma certa facilidade, né? Então, eles não são muito seguros. O que eu aconselho é o seguinte: você quer consumir orgânico, peça para visitar a área, né? Se lá no sítio falar, você quer visitar, pode vir a hora que quiser, né? Não marcava nem hora. Você chega lá e visita lá, conversa com o pessoal. Se você vê que o negócio está muito escondido, o cara está com dificuldade para visita, aí você fica desconfiado, né? Então, pode ser que não seja um manejo orgânico, né? Como deveria ser. Então, são esses 3 níveis de certificação, e é assim que funciona. Só que a OCS, você não pode usar o selo. Você só pode fazer venda direta para o consumidor, venda para os mercados institucionalizados, as feiras de produto orgânico, ou uma coisa que os agricultores gostam muito, e lá no Polo eles aproveitam isso. Quando eles vendem para os programas de aquisição de alimentos do governo, PENAI, PA, eles têm um diferencial de preço, 30% a mais. Então, imagina, 30%. Os preços do PENAI são razoáveis, né? Pra ter uma ideia, a caixa de macaxeira lá está R$70, né? Então, se ganhar mais 30% em cima disso, por você trabalhar como orgânico, então é uma grande vantagem. É uma forma que a gente dá assistência para alguns agricultores aí, é uma forma que eu tento conscientizar e atraí-los, né, para o manejo orgânico. Porque é mais complicado. A gente sabe que o manejo orgânico, principalmente, gente, o que é mais difícil na agricultura orgânica é o controle de erva daninha, controle de mato. Porque se você passar hoje no Maranhão, qualquer agricultor, você olha ele lá com a bombinha aplicando glifosato. O glifosato caiu de preço de novo, né? Chegou a mais de 100, agora baixou de novo. Então, isso está virando assim uma cultura no agricultor nosso. E aí você vê também um cara aplicando glifosato sem nenhuma proteção. A bombinha lá de bermudinha, né? Máximo um boné aqui aplicando. Então, por que ele faz isso? Porque isso facilita o manejo dele, facilita a vida dele, não tem que capinar, né? A capina é uma das atividades que mais demanda tempo e mão de obra na qualquer agricultura, né? E na agricultura orgânica ela se torna um ponto assim, nevrálgico, né? Porque é um ponto onde você pode ter um aumento de custo de produção. Que alternativas que eu tenho? Cobrir solo, proteger solo, integrar com floresta, com leguminosas arbóreas, mas mesmo assim você tem um custo. E cobrir solo, o mato vem também, né? Sim. O mato ele vem menos, mas vem, você precisa controlar. Então, isso a gente tem que ter em mente que é uma dificuldade que tem que ser enfrentada aí. Por isso é que eu acho que o produtor orgânico ele tem que ter um preço diferenciado. Não tem como ele não ter um preço diferenciado. Primeiro, ele está fazendo uma agricultura que não agride o meio ambiente, né? Nem a saúde humana. Os trabalhadores dele têm que estar tudo registrado, tudo bonitinho com EPI, porque a certificadora vem e olha isso, né? Ele preserva o manancial, ele preserva a área de mata. Então, é um agricultor diferenciado. E ele tem mais custos. Por quê? Porque os produtos, como são vendidos em escala menor, são mais caros, os insumos, né? Embora ele possa obter alguns insumos, e uma coisa importante quando a gente fala de insumos na agricultura orgânica é a integração com animais. Isso é um ponto que tem que ser também forte. Por quê? Porque quando eu integro com animais, eu fecho mais o ciclo. Eu pego o resíduo, o esterco daquele animal, coloco lá nas hortaliças, a palha do milho. Eu criava gado de leite, praticamente eu mantinha esse gado com a palha do milho, né? E eu tinha um sistema muito interessante. Eu fiz piquetes de 50 por 50 e eu plantava milho, colhia as espigas e jogava o gado lá. E ficava assim, eu cheguei a ter uns 18 animais, eu botava tudo dentro dessa área pequenininha. Em uma semana, eles limpavam tudo, comiam tudo, estercavam, urinavam, e eu vinha só depois com o sulcador abrindo para plantar outra cultura. Isso é muita vantagem. Então você ganha tempo, você ganha, né, economia com passar trator na área, né, com roçagem, com um monte de coisa.
Uma outra coisa importante também quando a gente fala em maquinário, assim, a agricultura orgânica você pode usar máquina. Então, vamos. Tem gente que acha que a agricultura orgânica você tem que fazer mágica, né? Agroecologia. Você vai transformar hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potásio. Não vai, né? Nós estamos assentados aqui no Maranhão em 60% de solo ruim, solo arenoso, solo sem nutriente. Para fazer qualquer modelo de agricultura, nós precisamos corrigir os níveis de nutrientes. Nós precisamos fazer calagem, nós precisamos fazer gessagem, nós precisamos aplicar esses troços, porque senão nós não vamos produzir nada, né? Então não dá, vamos fazer roça crua sem nada, desmata e planta, vai ficar pior que a roça de fogo, a roça de corte e queima. Então a gente precisa ter isso bem claro na cabeça da gente. Se eu vou fazer qualquer modelo de agricultura, eu preciso de nutrientes, ainda mais no ambiente sem nutrientes que é onde a gente vive. Isso aí é tranquilo. Agora, a forma como eu vou usar, o tipo de nutriente que eu vou usar é que diferencia a nossa agricultura. E o sistema em que eu estou, né? O sistema, quando a gente fala em sistema, a visão é bem maior. Não é 1 hectare de orgânico. Eu tenho um sistema de produção de orgânico onde eu tenho criação de animais para fechar ciclos, para reciclar nutrientes e tenho plantio, né? O mais diversificado possível, certo? A gente sempre tem que ter isso em mente quando vai partir para a agricultura orgânica. Certo. O senhor comentou sobre o polo Horticanaã. Horticanaã. Trazendo essa realidade de produção orgânica aqui para a região de São Luís. Uhum. Quais seriam os principais desafios? Eu vou dar uma informação, não sei se é verídica. Creio que os principais produtos da produção orgânica são hortaliças. Sim, sim. E aqui existem polos de hortaliças. Em São Luís, Passo do Lumiar, São José, Raposa. Acho que as principais culturas produzidas aqui são hortaliças. Sim. Então, o que tornaria difícil essa produção, sendo que os principais produtores são familiares? Quais seriam esses desafios? Para mudar para o orgânico. Exatamente. Assim, não tem como um agricultor familiar que planta convencional, que usa barragem, que usa glifosato, não tem como ele sozinho, ele e Deus, mudar para a agricultura orgânica. Seria um milagre, né? Então, para você ter agricultor, para transformar esses agricultores, fazer a transição desses agricultores para agricultores orgânicos, agroecológicos, primeiro ponto, você precisa de uma extensão rural forte, capacitada, competente, que a gente também não tem. O Maranhão sucateou a extensão rural de tal forma, e vem sucateando, pior que eu acho é isso, governo atrás de governo, continua o mesmo modelo sucateando a extensão rural. Talvez vocês, não é praga não, viu? Mas talvez vocês vão trabalhar na extensão rural. E tem que brigar por melhores condições de trabalho, melhores salários, porque até hoje a nossa extensão é feita com bolsista. Isso é um absurdo dos absurdos. Então, precisa ter uma extensão para que alguém dê o suporte para o agricultor, porque ele vai ter muita dificuldade. Que coisa mais fácil que o sujeito comprar um vidrinho de barragem, que é a cipermetrina, que é um carrapaticida, e aplicar para controlar inseto? Não tem nada mais simples que isso. Aí você vai, não, agora você não vai poder usar isso, né? Você vai ter que fazer uma cauda e tal, e mudar completamente. Isso não é da noite para o dia, isso é difícil, e tem que ter alguém lá fazendo esse trabalho. Inclusive, esses produtores, eles relatam muito essa questão. A falta de assistência técnica, extensão rural, fraca, porque eles relatam, tem um técnico que eu só assisti por determinado técnico, mas ele só vem aqui tirar uma foto, que estão relacionados a órgãos públicos ou não, tirou uma foto, fez o trabalho dele e eu fico aqui. Aí sofre com problemas de pragas, principalmente no inverno, que eles relatam muito isso. Aí tem perdas. Então, às vezes, eles até relataram também, eu fazendo uma pesquisa, que eles deixam de produzir por conta das perdas dele. Para de plantar. Exatamente. Isso é a extensão que não está fazendo o papel dela. A extensão nossa ela é muito ruim. Por quê? Porque você não tem extensionista. É muito simples isso. Onde é que funciona a extensão rural? Espírito Santo, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul.
Só você ver como é que é o modelo. Eu assisti uma palestra de um extensionista de Capé, lá do Espírito Santo, o cara é doutor, né, falando assim, coisas que, né, para eu entender, eu tinha que ter doutorado também para estar sentado entendendo o que o cara está falando. O nível do cara é lá em cima. Esse cara que está dando assistência para os agricultores de lá, né, que também produz esporte. Então, a gente tem que mudar esse modelo de extensão. E assim, o Maranhão é um estado extremamente pobre. Quando você tem pobreza demais, o que pode mudar a realidade da pobreza? É a indústria? Uma hora eu vou montar uma indústria aqui, isso não funciona. O que muda a realidade é a atividade primária. Você vai na agricultura, daí você monta uma agroindústria, né? Daí vem os serviços e vai desenvolvendo o estado. E ninguém está preocupado. Eu acho isso muito interessante. Um prefeito desse aí paga 30, 40 mil para um médico, mas não tem uma equipe de extensionista para cuidar da produção do município dele. E se ele tivesse isso, ele tinha mais comida, tinha menos fome, tinha menos demanda no hospital. Os caras não pensam nisso, é uma coisa impressionante. Né? A política pública é ruim demais. No Brasil, no Maranhão, é terrível. Né? Então, não sei se vai cortar isso aí, mas. Igual é nosso tempo. A mulher veio me perguntar. É porque tem que melhorar a estrada vicinal no Maranhão. Senhora, a senhora andou na nossa BR. Nós não temos nem BR para falar de estrada vicinal. Certo, a gente sabe, trazendo agora em nível mundial, para finalizar a discussão. A gente sabe que a Austrália é o maior produtor de orgânico. Então, o que distancia a Austrália do Brasil? Aqui no Brasil, a gente sabe que o Paraná é o maior produtor. O senhor comentou sobre a extensão rural ser forte. A realidade agrícola deles é totalmente diferente da maranhense, né? As cooperativas são bem fortes, associações. O que difere? Que distancia a realidade brasileira da Austrália? Tá. Olha só. Os maiores consumidores de orgânicos no mundo é a Oceania, né, que tem a Austrália, lá em Nova Zelândia, e tem a Europa, né, a União Europeia. Esse pessoal é um pessoal que, né, tem um poder aquisitivo alto, né, o poder aquisitivo deles é alto, e eles têm um IDH maior, eles têm uma formação melhor, eles têm um nível de conscientização bem maior que o nosso. Né? Então, esse é um ponto importante. Porque para você consumir orgânico, como ele é produzido na escala menor, o preço dele é maior. Né? Não tem escala de produção, o preço é maior. E para você saber que você pagar esse diferencial é importante, porque você sabe que aquele alimento lá é mais saudável, você precisa ter um nível de formação, de conscientização, né, bem mais elevado para poder seguir isso aí. Senão, você não vai trocar o produto convencional mais barato, seu poder aquisitivo é baixo. Né? Então, um produto mais barato, você não tem informação. Você tem uma noção, o maranhense, muitos brasileiros também, não sabem diferenciar um produto orgânico de um produto hidropônico. Eles acham que o hidropônico é saudável, porque vê aquilo limpinho. O hidropônico pode socar veneno à vontade, não tem nada que impeça que se coloque um inseticida lá no produto hidropônico. Nada, nenhuma legislação, nenhuma certificação, nadinha. E existe alguma diferença no sabor do orgânico e do convencional? Não. Assim, todos os testes que eu li já, trabalho comparando qualidade nutricional de orgânico convencional, dificilmente você acha diferença entre os produtos. Termo nutricional, né? No termo nutricional, em termos de sabor também acho que não tem muita diferença, não. Né? O problema é que o que a gente tem que ter em mente é que naquele convencional pode ter uma molécula ali, né? Um organofosforado, um resíduo de agrotóxico, que, imagina, esse organofosforado dentro do nosso corpo. Ele vai causar algum problema, alguma dificuldade ali, né? Com certeza, para ele ser quebrado, para ser expulso. Então, essa dificuldade pode ser transformada numa doença. Isso que a gente tem que ter em mente. Se você pegar de todos os cânceres que acometem o ser humano, só 2 tipos não têm relação com o uso de agrotóxicos. Não pode ser causado pela exposição a agrotóxicos. O INCA tem esse estudo. O Rio Grande do Sul, que é o estado que mais usa veneno, é o estado que tem maior índice de câncer. Então, isso tem correlações assim batidas. E por que isso? É porque você está comendo produto
com substâncias ali, a gente é o que a gente come. O que a gente come vai formar nossas células. Então, você vai ter um organofosforado ali formando alguma perturbação na sua bioquímica, né, no seu organismo. Então, aqui a gente finaliza o nosso primeiro episódio do nosso podcast com a participação do professor Altamiro. Essas contribuições foram relevantes e creio que esse tema ficou mais explícito, principalmente para as pessoas que têm dúvida sobre o sistema agrícola orgânico. Então, pessoal, até o próximo episódio. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.